Se você já assistiu o meu vídeo de 3 séries de comédias dramáticas para você maratonar, você já sabe qual é a série O Método Kominsky. Mas se você ainda não assistiu esse vídeo, aqui o cardzinho para você ir lá conferir essa lista que tá maravilhosa. E nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês o que eu achei da terceira e última temporada dessa maravilhosa série. Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Tabata e nesse vídeo aqui eu vou falar a minha crítica, meu review, minha análise sobre a terceira e última temporada de O Método Kominsky, que está disponível na Netflix desde o finalzinho de maio, lá pro dia 26 de maio, por aí. Mas antes de eu começar a falar sobre essa série, não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que estiver aqui neste canal. Então corre porque tá aqui embaixo. Se você não conhece a série O Método Kominsky, essa série basicamente trata de uma amizade de duas pessoas idosas que estão enfrentando o luto e a terceira idade. A série já tem 2 temporadas disponíveis na Netflix e cada uma dessas temporadas tem 8 episódios, só essa última que tem 6. Não passa de meia hora, então é bem rápido de maratonar e é uma série super gostosa de assistir, é muito divertido também de assistir, então corre para maratonar se você ainda não viu essa série. Mas eu também vou fazer essa análise aqui também sem spoiler para não estragar a experiência de você que está assistindo esse vídeo, então pode ficar tranquilo que eu não vou contar muita coisa aqui do que acontece. A única coisa que você precisa saber, que eu preciso te contar, que isso pode acabar sendo um spoiler, é que nessa temporada o Michael Douglas, o Sandy Kominsky, ele acaba perdendo uma pessoa e ele tem que lidar com esse luto nessa última temporada. E para quem acompanha a série, é uma morte bem triste para os fãs da série, porque não há nada nas outras 2 temporadas que explique e que, nem que explique, né, mas que já adiante que essa situação pode acontecer, a não ser que você vire e fale, mas são pessoas idosas, podem morrer a qualquer momento. Aí ok, beleza. Mas não há nenhum indício nas outras 2 temporadas que encaminhem para um falecimento de um personagem. E esse personagem em questão acaba falecendo e a última temporada já começa, né, com o enterro dessa pessoa, já começa com o Michael Douglas tendo que enfrentar esse luto pela perda dessa pessoa e ele aprende ali a lidar com isso, a sentir saudade dessa pessoa, a lidar com o luto, com a tristeza, compartilhar também os momentos de tristeza e de luto que ele tem. E, né, da forma do personagem do Michael Douglas, o que é bem peculiar e engraçado. Tem alguns momentos, né, que o Sandy, que é o personagem do Michael Douglas, ele tenta lidar o melhor possível com a solidão que ele tem, que ele sente na série, porque ele acaba perdendo essa pessoa e essa pessoa era como se fosse uma base sólida para a vida dele. E ele perde essa base sólida, então ele acaba tendo que lidar com isso sozinho. Não tem ninguém ali para conversar com ele, para ele tentar debater, tentar ali contar um pouco da vida dele, reclamar de alguma situação. Não tem isso, ele não tem essa pessoa mais, então ele fica meio perdido, né? Não sabe o que fazer, não sabe como lidar com aquela solidão, com aquela tristeza, com aquele luto. E para quem, né, passou por alguma situação de luto, né, nesses últimos meses, nesses últimos anos, é uma série que aborda muito luto, muito tristeza e não de uma maneira como se fosse um gatilho, mas é uma maneira bonita de se cuidar, sabe, sobre esse tema. É bem cuidadoso, é feito de uma maneira leve, uma maneira emocionante também. Então, obviamente que quando a gente perde alguém, a gente vai estar sensível para ver qualquer tipo de coisa que relacione, né, a lembrança daquela pessoa que a gente perdeu, mas não é uma coisa que a gente vai olhar a série e vai ficar triste ou com alguma situação, algum sentimento negativo. Muito pelo contrário, né? É um sentimento até positivo, que a gente sente muito conforto quando a gente assiste essa série, porque ela trata de uma maneira muito boa, muito bonita esse luto. Então vale muito a pena você assistir também. Pra mim, Michael Douglas é assim a alma de O Método Kominsky, não só por ele ser o protagonista e não só também pelo peso do ator,
mas também porque o seu personagem tem algumas sacadas muito boas, sabe, na hora de fazer alguma piada. Não é uma piada idiota, é uma piada inteligente, sarcástica, bem assim, reflexiva. Então ele tem algumas tiradas ali que são assim, espetaculares, que você olha e fala: caraca, eu jamais ia pensar um negócio desse nesse momento. Então ele tem umas tiradas muito boas, muito inteligentes. Então, pra mim, o personagem do Michael Douglas, assim, é a alma do negócio, é a alma da série. Não tem como você não ficar apaixonado por Método Kominsky sem você gostar do personagem do Michael Douglas. Alan Arkin, se você não conhece, ele faz o melhor amigo, o Norman, o melhor amigo de Sandy Kominsky, que é o personagem do Michael Douglas. E já tinha sido confirmado que logo no finalzinho da segunda temporada que ele não voltaria a atuar na terceira e última temporada dessa série. Então, pode ser que por conta disso a gente entenda o motivo de algumas escolhas para a série, mas ele não voltaria e ele realmente não volta para essa temporada. Há apenas algumas cenas flashback. Ele aparece em cenas que, se juntar tudo, não dá mais de 10 minutos. Eu acho que dá até menos de 5 minutos, se eu duvidar. Também a gente vê aí a ex-esposa de Sandy Kominsky, que se você não conhece, ou se você reconheceu, mas não sabe de onde você conhece essa pessoa, é o pai do Chandler, de Friends. E pra quem gosta de um Método Kominsky, né, você pode até ter visto ali as outras temporadas e ter se perguntado: tá, mas e a mãe, né, da Mindy, que é a filha do Michael Douglas na série? E quem é a ex-esposa? Como é que era a relação ali dos dois? E nessa temporada eles acabam mostrando de uma maneira bem divertida como era o relacionamento deles. E é tão engraçado de ver o quanto eles se divertem falando dos tempos de casados e o quanto realmente eles não se davam bem como casados, mas se dão muito melhor agora como ex-casal. Então, assim, é muito legal ver essa relação dos dois e também, né, ver que eles têm uma relação saudável ali mesmo depois da separação, o que, sinceramente, né, gente, eu acho que é primordial você ter uma relação saudável com qualquer pessoa que já tenha passado pela sua vida. Óbvio, né, que tem algumas coisas que a gente fica magoado, tem algumas coisas que acontecem que podem até ser imperdoáveis, mas eu acho que mágoa e rancor são sentimentos muito negativos pra gente ficar consumindo dentro da gente. Então, se a gente quer evoluir, a gente deveria perdoar e seguir em frente, que é o que melhor se faz na vida. E esses episódios, né, os 6 episódios dessa temporada, eles exploram a beça o relacionamento dos dois, né, tanto como ex-casal, quanto até mesmo como casal, né, quando eles ficam falando dos velhos tempos. E assim, é muito bom, é muito maravilhoso, assim. Eu amei assistir essas cenas em que eles contam aí como é que era o relacionamento deles. É muito divertido essa relação e os dois atores também têm uma química assim maravilhosa. Eles conseguem atuar ali muito bem e tem uma fluidez maravilhosa. Então, assim, nota 10 para as atuações. A única coisa que eu fico um pouco triste por conta da série é porque mereciam alguns episódios a mais. As 2 temporadas vêm com 8 episódios, como eu já falei, e a última veio com 6. Eu acho que se tivesse 8 episódios, algumas coisas seriam muito mais exploradas de uma forma melhor do que foi feito nessa temporada. Algumas cenas foram muito corridas, o último episódio passou assim, sem necessidade. Tem 2 passagens de tempo que não tinham necessidade de se ter, você podia desenvolver a história ali numa boa, tranquilamente. Então, assim, eles aceleraram o episódio de uma maneira que, pra mim, não ficou legal, ficou a desejar. Teve alguns finais aí, principalmente da Mindy, né, que é a filha do Michael Douglas na série, com o namorado dela. O final deles é muito corrido, não é bem trabalhado assim, não é bem explorado. Não tô dizendo que é ruim, é bom, mas poderia ter sido melhor. E também Phoebe e Robbie. Phoebe é a filha do Norman e Robbie é o neto do Norman, o melhor amigo do Sandy, né, Michael Douglas. E eles também tiveram um final meio de qualquer jeito, que foi engraçado, foi legal, mas poderia ter sido melhor, poderia ter sido melhor desenvolvido. Mas para uma corridinha, né, a gente entende o que aconteceu, até porque essa temporada foi filmada durante a pandemia, então foi filmada depois de que começou a retomar ali os estúdios lá em Hollywood. Então você consegue perceber que eles
provavelmente correram ali para manter direitinho a saúde dos seus idosos, né? Porque a série tem um monte de idosos, então para manter direitinho a saúde, preservar a saúde desses velhinhos, eles com certeza correram aí a série para não ter nenhum tipo de problema. Só que acabou ali deixando de lado algumas histórias, deixaram de qualquer jeito, nem de qualquer jeito, mas não fizeram de uma maneira tão excepcional quanto a série sempre trouxe e merecia. Mas foi só apenas esses finais, né? Da Mindy e com o namorado dela e da Phoebe com o filho dela. Esses dois finais, esses dois arcos ficaram um pouco a desejar. Mas tudo bem. A gente ama mesmo assim a série toda como um todo é muito boa, é maravilhosa, então a gente perdoa os estúdios e segue em frente. A série se desenvolve de uma maneira mega boa, entendeu? Super bem. Só no último episódio que dá essa vacilada por eles estarem correndo muito, mas muito. Como eu falei, tem 2 passagens temporais e eles correm muito com esse episódio, sabe? Como uma maneira de vambora, vamos acelerar isso aí porque não vai dar certo. Faltou 2 episódios a mais, sim, para desenvolver mais as histórias, mais os finais desses personagens. Mas não é algo que estraga a série, não é algo que estraga a beleza da série. É uma série muito bonita, uma série maravilhosa que você vai amar, maratonar e assistir. E mesmo com o final corrido, a série é muito digna de todas as construções e evoluções de personagens que foi feito até aqui. Então, se você ainda não viu, corre para assistir essa série porque você vai ficar apaixonado, porque é uma baita lição de vida. Se você já assistiu essa série, me conta aqui nos comentários o que você achou dela, e se você ainda não assistiu, me conta aqui nos comentários se esse vídeo te deixou com curiosidade para saber como é que é a série O Método Kominsky. Não se esqueçam de compartilhar com uma pessoa que você acha que vai gostar, e também não esquece de dar o like no vídeo para dar força no canal. É isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau!